Boa noite, querido. Seja bem-vindo a mais um culto aqui da Rocha Eterna Alphaville. Eu queria que nesse momento você cantasse comigo, atraísse a presença do Senhor para o local que você está. Vamos louvar juntos como uma só igreja, como um só corpo.
Aproveite esses momentos e entra no teu quarto, fecha a porta. E tenta sair da sua casa, dentro do seu quarto ainda. Se você consegue me entender, tenta descobrir o reino nesse momento. Tenta voar pela imensidão dos céus, do mundo espiritual. Deixa ser dominada por essa atmosfera, por esse amor, por esse Deus que é infinito. Você não está preso em lugar nenhum se você está nele.
sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre o planeta. Declare aí o senhorio dele, igreja. Não se curve às manifestações desse mundo. Sabe, o corona pode ter vindo por causa do pecado do homem, mas o sangue de Cristo, fala aí comigo, o sangue de Cristo, O sangue de Cristo, ele apagou o pecado do mundo. O pecado do mundo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Nós clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha com o batismo de arrependimento. Quantas vezes nós clamamos para que o Senhor fizesse como em Joel 2, e nesse momento, Pai, nós clamamos para que o Senhor venha com o batismo de arrependimento, porque antes do avivamento que foi vivido, que é relatado em Joel 2, eles viveram um batismo de arrependimento. Eles se arrependeram dos seus caminhos, eles se arrependeram dos seus pecados. E então o Senhor respondeu. E todas as vezes que a Bíblia relata que o povo de Deus vivia aprisionado, ou vivia escravizado, ou vivia sofrendo de alguma tormenta, o clamor do povo mobilizava os céus. E o Senhor via o clamor deles, ouvia a voz e atendia o seu povo, e agia com grande misericórdia e graça. E queridos, não vai ser diferente dessa vez. Nós precisamos clamar, nós precisamos reconhecer os nossos erros, estender as nossas mãos ao alto, colocarmos o nosso rosto junto ao chão e reconhecermos a nossa humilhação, nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Seja compassivo conosco, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja agindo nesse lugar, esteja agindo na nossa nação, para que grande arrependimento venha sobre a nossa nação, para que todos nós reconheçamos aquilo onde temos pecado contra Ti, aquilo onde temos desobedecido os Seus mandamentos. A Tua palavra diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Senhor, se não temos Te amado, se não temos reconhecido o Teu senhorio sobre nós, nos perdoa em nome de Jesus. Pedimos que o sangue do Cordeiro seja lavado sobre nós, seja derramado sobre nós, para que o nosso pecado seja lavado, para que a nossa iniquidade seja lavada e não se ache mais em nós injustiça alguma. Nós carecemos da Tua presença, Senhor. Nós carecemos da Tua presença. Vem sobre nós como um bálsamo. Vem sobre nós, Senhor, como um refrigério, trazendo primeiramente o arrependimento, Pai. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos para o arrependimento. Ainda hoje, no plano de leitura que nós fizemos em em Deuteronômio 13:14, fala a respeito dos animais puros e impuros. E não sei se vocês prestaram atenção, uma das aves impuras que fala em Deuteronômio 14 é o morcego. E não é de se espantar que através de uma carne que a Bíblia já declarava como impura, abre margem para um vírus entrar na nossa sociedade. Queridos, a Bíblia não é antiquada. A Bíblia, muito antigamente, nos primórdios onde foi estabelecida a lei, muitas das leis foram estabelecidas como princípios de saúde, para que o povo pudesse crescer, para que o povo pudesse amadurecer e serem férteis numa terra onde não existia muita higiene, não existia muito conhecimento. A lei de Deus era dada a eles como princípio de higiene, como princípio de saúde. E essa é uma das leis. Não comerás aves impuras. E ali o morcego está entre uma das aves que é considerada impura.
Porque Deus já sabia desde o princípio do mundo que haveria um risco e não havia ciência que pudesse desvendar aquilo naquela época. Então, muitas leis foram dadas como princípio de saúde. Então, querido, em nome de Jesus, não despreze a lei do Senhor. O Senhor Jesus Ele não veio derrubar a lei, Ele veio cumprir a lei e estabelecer um novo tempo de graça. Amém? O sangue dele está sobre nós, levando todas as enfermidades, e nisso nós cremos. Mas abra os seus olhos para o arrependimento, para que o Senhor possa trabalhar no seu coração o arrependimento, em nome de Jesus. Não perca esse momento de adoração, de louvor, e nós entendemos que tudo aquilo que tem fôlego louve, tudo aquilo que tem fôlego adore ao Senhor, e as nossas finanças é um método de adorar ao Senhor. Nós reconhecemos que Ele é Senhor sobre toda a nossa vida, quando nós entregamos tudo que nós temos, tanto o nosso fôlego ao louvar, tanto o nosso corpo ao dançar, mas também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Se você entende o princípio do dízimo da oferta, se você está sendo alimentado por essa casa, não deixe de dizimar e ofertar. Na própria leitura que fizemos hoje em Deuteronômio 13, também aborda a respeito do dízimo. Se você quiser, abra sua Bíblia, leia, acompanhe conosco o plano de leitura mensal, e o plano de leitura anual, na verdade. E se você entende o princípio do dízimo, aproveite agora que vai aparecer no rodapé aí da sua tela a conta da igreja, e aproveite e dizime, amém? Faça uma oferta. Nós estamos nos esforçando ao máximo para manter essa casa aberta, para manter as palavras no ar, online. Não perca essa oportunidade de adorar o Senhor também com as suas finanças. Amém? Em nome de Jesus, que Ele seja o Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus recursos financeiros. Reconheça que Ele que tem colocado tudo na sua mesa e que vai te sustentar nos momentos difíceis, nos momentos de fartura. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Se você está fazendo aí a sua transferência, se você tem separado o seu recurso, em nome de Jesus, feche seu olho agora e ore comigo, entregando esses recursos ao Senhor, para que seja usado da melhor forma possível. Amém? Senhor, estamos agora, Pai, com os nossos aplicativos, com os nossos sites abertos, Pai, fazendo uma transferência para a casa onde somos alimentados, a casa onde tem chego o alimento espiritual para nós, Pai. E a Rocha Eterna Alphaville, Senhor, tem sido uma casa onde eu tenho me alimentado, onde tem me tocado, onde a sua palavra tem sido vida em mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esses recursos. Nós entendemos que, assim como o Senhor sustentou José no Egito, o Senhor nos sustenta, nos colocará em posições de responsabilidade e colocará recurso em nossas mãos, com a responsabilidade de fazer o seu reino crescer sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o seu Espírito Santo esteja nos ministrando, que o seu Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre as nossas finanças, os nossos empregos, Pai. Em nome de Jesus eu oro agora, para que os empregos sejam mantidos, Senhor, para que o alimento continue nas prateleiras, continue nas despensas, que não falte nenhum alimento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue trazendo provisão, não deixe o seu povo carecer, não deixe o seu povo perecer por falta de alimento, Pai. Porque é prometido na sua palavra que aquele que ser fiel no dízimo, Senhor, nisso provai ao Senhor e vê que se Ele não derramará tamanhas bênçãos do céu sobre essa pessoa. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida de nós nesse momento difícil, Senhor. O Senhor sabe as necessidades que temos passado, o Senhor sabe os riscos que temos passado em perder os nossos empregos, em perder a nossa fonte de renda, daqueles que são autônomos, Senhor. Eu peço uma provisão especial, Pai, para que a sua provisão chegue nesse, Senhor, que não tem um contrato CLT, que não tem clientes fixos, que dependem do dia a dia, das vendas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, provê na casa desses, que não falte alimento, que não falte recurso para pagar as contas, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja sobre a nossa economia, que esteja, Senhor, sobre aqueles doentes,
que não tem condições de comprar um remédio, que não tem condições de ir a um hospital, que estão presos dentro de casa ou que estão derrubados em leitos no hospital, Senhor. Nós oramos por esses, para que sejam curados em nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos, não é aceitável nenhuma vida, Senhor. Não são 1000 vidas, 1 milhão de vidas ou uma, Senhor. Não é aceitável nenhuma. Nós não queremos perder nenhuma delas, Pai. Então, em nome de Jesus, cada um ali tem entes queridos, cada um ali, Senhor, tem pessoas que choram por eles, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esses nomes agora no Teu altar, Pai, para que o Senhor venha com uma provisão de cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia desses, Pai, que estão sendo assolados pelas doenças. Aqueles, Senhor, que já tinham doenças e que não estão conseguindo receber o tratamento adequado, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos para que esses sejam alcançados, sejam curados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem com uma nuvem de glória, uma nuvem de cura sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Esses recursos nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que o Senhor expanda o Teu reino sobre a face da terra, para que a Sua palavra chegue a lugares que não conseguimos levar, Pai. Que através desses recursos o Seu Evangelho chegue através de missionários, através de palavras, de Bíblias compradas e entregues, através de cestas básicas, o Seu amor chega aos lares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alcance essas vidas, Senhor, com as nossas ofertas. Alcance essas vidas, Senhor, com essa casa aberta, com essas ministrações na internet, Senhor. Que esse tempo de palavras online, Senhor, seja um tempo de expansão do Teu reino. Que essas palavras cheguem a pessoas que normalmente não chegam, que não conseguem vir, que não conhecem essa casa física, mas agora elas conhecem a casa online. Rocha Eterna, Alphaville Online. Senhor, leva essas palavras para entrar nos corações, nos lares, e fazer com que frutifique o amor, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar o Tiago, Pastor Tiago. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, queridos. Eu confesso que eu estou me sentindo aqui no Tá Pra Mim. Nós estamos com 3 câmeras e em tempos de crise o Senhor nos estica. Em tempos de crise o Senhor nos pressiona para que nós possamos crescer. E eu não quero nem enrolar, querido, não que eu enrole, né? Mas quero caminhar direto para a mensagem. Se a Rê me permitir, porque eu posso sentir o Espírito aqui. Eu posso sentir a doce presença. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Ele é santo. Tempos de crise, querido, Ele continua sendo digno do seu louvor. Espírito Santo, Tu és digno, Tu és exaltado, Tu és adorado, Pai. Em meio à crise nas nossas vidas, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua sendo soberano. E nós sabemos e nós temos a certeza e o firme fundamento nos nossos corações de que Tu és Senhor. Em meio às crises, em meio ao coronavírus,
em meio à pandemia, em meio a uma possível crise econômica, o Senhor é soberano, o Senhor continua sendo o nosso pastor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós continuamos confiando em Ti. Abra comigo, queridos, Romanos 8, 28. E aí, se você se recorda, você vai pensar, ué, não foi esse versículo semana passada? Foi. Mas Deus é que sabe o que Ele faz, amém? Vamos ler Romanos 8, 28, somente a parte A eu quero ler com você. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Sabe, queridos, meditando nesse versículo, o Senhor fala muito claro ao meu coração e de forma muito específica: ei, tudo coopera. Nós muitas vezes como cristãos utilizamos desse clichê, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, aleluias. Mas o versículo não termina aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Em outra versão, daqueles que amam a Deus. E querido, quem são aqueles que amam a Deus? Sabe, existe uma linguagem de amor do Senhor. Se você é casado, provavelmente você ouviu falar a respeito das linguagens de amor, né? São, se eu não me engano, são 5, né? Palavras de afirmação, serviço, presentes, enfim. Mas o Senhor, você sabia que o Senhor tem essa linguagem, uma linguagem de amor, e a linguagem de amor de Deus é obediência. A palavra vai dizer 3 vezes no capítulo no livro de João 14, 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14, 21, a parte A diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E João 14, 23, a parte A também vai dizer, Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Ou seja, se nós voltarmos lá para Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me obedecem. A questão é, você tem obedecido ao Senhor? Nós temos nesses dias, querido, de pandemia, caminhado, analisando, discernindo, olhando, avaliando os cenários daqui, dali, de acolá. Mas aí deixa eu te perguntar algo. Você já parou para ouvir do Senhor o que Ele tem para te dizer para esse tempo, para esses dias, para aquilo que nós estamos vivendo nestes momentos? A gente pode declarar: ei, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas se nós não estamos ouvindo e discernindo do Senhor aquilo que nós devemos fazer, como é que a gente vai ter essa certeza? Como é que a gente vai ter clareza do que está cooperando ou não ao nosso favor? Sabe, Abraão, o pai da fé, foi um homem que caminhou e discerniu do Senhor aquilo que ele precisava fazer. E certa vez Abraão estava à beira de uma calamidade. Nos nossos dias, se essas histórias fossem ser contadas nos noticiários de TV, provavelmente iam estar lá uma chamada, um destaque de uma tragédia. Os noticiários iriam declarar: ei, homem leva o próprio filho e o mata, e o sacrifica, ou o leva para um matar, o leva para um sacrifício. Se você não concordar comigo, querido, eu não sei o que para você poderia ser uma crise, mas, cara, muito claramente, Abraão estava para entrar numa crise. É claro que os tempos são outros, é claro que os momentos são diferentes, mas o cenário do noticiário seria exatamente esse. E aliás, querido, falando sobre esses noticiários, para de assistir isso. Sabe, se você não quer entrar na nossa leitura bíblica de um ano, tudo bem, eu te respeito, mas não perde tempo assistindo noticiário atrás de noticiário, notícia ruim atrás de notícia ruim. Sabe, anteontem,
Hoje para nós aqui é sexta-feira, para você é domingo. Então para você, na quarta-feira, eu acordei pela manhã e eu liguei a TV. E estava na Globo. Deus o livre. Foi coisa de meia hora, 40 minutos, querida, acabou o meu dia. Pensa num dia ruim, você fica para baixo. Você fica, meu Deus, o mundo vai acabar. Jesus nem voltou, mas o mundo vai acabar. Por quê? Porque é só coisa ruim. É só fala de calamidade, só fala de atrocidade. Eu quero te incentivar a não assistir esses jornais. Ah, Tiago, você está indo contra os jornais? Eu não estou indo contra. Eu quero que você vá atrás de uma notícia que é fidedigna, que é digna da sua atenção. Sabe, o meu pastor postou algo entre ontem e hoje, que ele escreveu assim: ei, você quer saber se um telejornal é bom? Analise, se 98% do tempo ele estiver pensando no seu bem, ele é bom. Agora, se ele estiver lutando contra alguém, ele é mau. Aí você faz a sua avaliação agora. Eles estão anunciando algo para o seu bem? Ou eles estão anunciando algo para uma calamidade, para uma boçalidade, para destruir os nossos bons ânimos? Mas, voltando para a história de Abraão, queridos, é interessante que ele vai com Isaac, e ele caminha por um longo período, por um longo tempo, até o local do sacrifício. Isaac chega para Abraão em algum determinado momento e fala: ei pai, a madeira está aqui para o sacrifício, para a gente queimar, a faca está aqui para matar o cutelo, mas o bezerro, cadê? E Abraão, ele declara, ele sabia que Deus é fiel, e por isso ele tinha esperança no seu coração, e ele declara: ei, Isaac, Deus proverá. E a questão é, Deus proverá o quê? O cutelo para o sacrifício? Deus proverá a ressurreição de Isaac, se ele tiver que concretizar o sacrifício? O que Deus proverá? Ele não sabe, mas ele sabe que Deus proverá. E querido, eu quero te incentivar a ter no coração essa esperança. Tenha certeza de que Deus é fiel, e Ele proverá na minha vida, na sua vida. Confia no Senhor. Agora, a palavra vai dizer em Hebreus, e eu só anotei o versículo aqui, perdão, Fê, mas ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaac é o filho de quem depende a sua descendência, ele concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Aleluias. E em certo sentido ele recebeu de volta o seu filho dos mortos. Obediência em tempos de crise, queridos, é exatamente o que Abraão fez. Ei, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que será do coronavírus, eu não sei o que será dessa pandemia, eu não sei se eu estarei vivo daqui 3 semanas, eu não sei se os meus filhos estarão vivos, mas eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Ele não muda, e Ele permanece o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluias. Será que nós temos obedecido ao Senhor em tempos de crise? Como você tem caminhado? De que maneira você tem andado, querido? Vocês estão aí? Essa semana reclamaram que no culto passado eu não falei isso, né? Então vocês estão aí? Fica aqui comigo. Mantenha a sua atenção aqui em mim. O que eu quero te dizer essa noite, queridos, é: o sofrimento faz parte do amor de um Deus que é soberano, que é gracioso e que é misericordioso. Jesus foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. E querido, pensa comigo, a maior expressão de amor veio pelo sacrifício
pela maior expressão de sofrimento que um homem poderia ter. Jesus soa sangue, Jesus transpira sangue, Ele se entrega completamente. A maior expressão de amor de Deus para nossas vidas fala de sofrimento. A maior expressão da glória e do amor de Deus para a humanidade, ela vem por meio de sofrimento. A dor e o sofrimento, queridos, são dádivas de Deus para nós. Dor não é algo ruim, mas é algo protetivo para nós. Existem lições que nós só podemos aprender em meio à dor. É claro, queridos, que Deus não deseja que nós soframos. Nenhum pai vai desejar que o seu filho sofra. Isso é claro, isso é nítido. Isso é mais transparente que a água mais cristalina dessa terra. Mas também é certo, queridos, que é da vontade dele que nós soframos. Aí deu um nó, né? Virou um ninho de cobra, peraí. É claro que Deus não deseja que nós soframos, mas é claro que é da vontade dele que nós soframos. Tem alguma coisa errada. Tiago bebeu só do Espírito, queridos. Eu sei que parece contraditório, eu sei que não faz muito sentido o que eu estou dizendo, mas se nós observarmos, queridos, como eu acabei de dizer, um pai disciplinando o seu filho, você vai concordar comigo que o pai não deseja que o filho sofra. Quando eu pego o Isaac e eu o disciplino, eu não estou desejando que ele chore, eu não estou desejando que ele sofra, eu não estou desejando que ele sinta dor. Dá para perceber, querido, a contradição? Ainda que Deus não deseja a dor faz parte da vontade dele para nós. A questão é, o sofrimento é o alinhamento, queridos, com aquilo que nós merecemos. Eu quero que você mude um pouco o seu prisma, mude um pouco a sua visão. Porque Deus é um Deus tão gracioso conosco que nós nos perdemos. Nós temos uma visão torta, uma visão dúbia, uma visão errada a respeito de um Deus gracioso. Pensa comigo, quando nós sofremos, nós temos aquilo que nós merecemos, porque misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecíamos. E porque Ele é um Deus misericordioso, nós não recebemos o que nós merecemos. Mas quando nós sofremos, nós estamos recebendo aquilo que nós merecíamos. Presta atenção, como quando nós somos isentos dos sofrimentos, nós temos aquilo que nós não merecemos, ou seja, nós recebemos graça. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que somente em meio ao sofrimento, nós temos uma leve visão do que de fato nós mereceríamos, uma leve visão da realidade, um banho frio de realidade de quem nós somos e do que de fato nós merecemos. E aí, partindo desse ponto, partindo dessa premissa, queridos, nós precisamos entender que definitivamente os sofrimentos são uma ótima oportunidade para nós corrigirmos os nossos erros coletivos e também os nossos erros individuais. O sofrimento de uma nação, ele traz à superfície os pecados dela, que em tempos de bonança estavam encobertos. O sofrimento de um indivíduo, por exemplo, ele tem o mesmo efeito revelatório, se é que existe essa palavra. Sendo assim, o sofrimento não precisa ser desejado por nós. A gente não precisa dizer assim, ei, vem em mim sofrimento que eu estou facinho. Mas nós precisamos abraçar o sofrimento, queridos, como quem ama a verdade e a maturidade. Sabe, o sofrimento, a pandemia, o vírus, eles são coisas ruins, entre aspas, nas mãos de um Deus que é bom. Você pode dizer aleluia? Pensa comigo, queridos, um leproso, ele morre, mas ele morre por causa do quê? Ele não morre por causa da lepra. A lepra não o mata.
o efeito da lepra é o que o mata. Como assim, Tiago? O leproso, ele não sente a mão. Então, se ele chegar e colocar a mão no fogo, não tem problema. Se o leproso colocar a mão dentro de uma bacia de água fervente, não tem problema. Se o leproso passar por cima de um monte de cacos de vidro quebrados, não tem problema. Qual é o problema do leproso? Não é a lepra, é a falta de dor, é a falta de sofrimento, porque ele não sofre. Então o leproso morre sem dor. Você percebe que a dor não é algo ruim, a dor é algo protetivo. O leproso perde um dedo, mas não tem problema. O leproso, ele perde a mão, mas não tem problema. O leproso sangra, mas não tem problema. Sabe qual é o problema? Que nós vivemos muitas vezes um cristianismo leproso, limitado, segundo o nosso prisma, que é limitado, que é falho. Nós precisamos, queridos, discernir, entender, e a palavra vai nos dizer isso de forma muito clara. Eu quero ler com você já, e eu não anotei de novo a passagem, perdão, irmãos. Deixa eu ver se aqui no celular, porque foi onde eu esbocei a mensagem, está anotado. Eu quero te dizer, queridos, que a palavra vai nos dizer que antes de haver luz, ou antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Deus é incrível. Eu não estou aqui, mas eu não tenho aqui anotado. Eu olhei aqui no celular onde eu anotei, mas não encontrei. Amém, não encontrei mesmo. Enfim, o que eu quero te dizer, querido, é o que está escrito na palavra. A palavra vai dizer assim: a cruz, o que eu quero dizer é, a cruz não foi um plano B. A cruz sempre foi o plano A. Antes de Deus criar Adão, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar a humanidade, a cruz já era plano de Deus da Trindade. A palavra vai dizer, Ele foi escolhido, Ele quem? Jesus, foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Aleluias! Obrigado, Jesus. A cruz não era um plano B, a cruz não foi um plano superior ou que veio sobre o plano A, tipo, vamos tentar dar um jeito. O sofrimento de Cristo era o plano central, para que a humanidade fosse salva e encontrada pelo amor de Deus. Gênesis 22:8, Abraão diz para Isaac: ei, Deus proverá a ressurreição dele, de Isaac, ou ainda um novo cordeiro para o sacrifício. Como nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus trouxe provisão com um novo cordeiro. Deus é bom, queridos. Essa é a confiança que nós precisamos depositar em Deus. Ele proverá, Ele sustentará, Ele está no controle. No céu não existe pânico. 1 Coríntios 10:13, a palavra vai nos dizer que nada nos sobrevém que nós não possamos aguentar. Absolutamente nada vem sobre nós que nós não podemos suportar, queridos. Eu sei que às vezes parece que Deus nos confunde com Rock Balboa, né? A gente apanha, quase vai a nocaute. Mas Ele sabe até onde nós podemos suportar. E nada nos sobrevém que nós não possamos suportar. Às vezes nós duvidamos disso. Às vezes nós falamos, eu não aguento mais. Ei, você aguenta. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. Ele está no controle e cuidando de todas as coisas. Nessa mesma passagem, nesse mesmo versículo de 1 Coríntios 10:13, bem no meio da passagem, ela vai dizer, Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel.
Ele continua sendo bom. Nada do que Ele declarou volta atrás. Tudo ocorre, querido, segundo a boa vontade de Deus. Existe uma outra passagem, eu quero ler com você. Só estou vendo aqui, Efésios 1:11. Porque aqui no esboço eu sei lá porque raios d'água não está aparecendo referência. Mas leia aí comigo. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Eu quero ler de novo só esse final. Ele faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Tudo está caminhando debaixo da vontade e do controle de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus. Aleluias. Você pode declarar, querido, aleluias. Não, eu não ouvi. Declara aí direito. Aleluias. Aí, a Rê me ajudou aqui. Vamos lá, Pedro, Fê, me ajuda aí. Aleluias. Aleluias. Ele está no controle de todas as coisas. Nada fugiu ao controle de Deus. Agora, querido, eu quero te fazer refletir um pouquinho. Tudo está caminhando debaixo da vontade e do controle de Deus. Agora, de outra maneira, se as coisas não caminham debaixo do controle de Deus, então nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas crenças, porque dessa forma, se as coisas não caminham debaixo do controle de Deus, a palavra se torna refutável, e o Deus em quem nós cremos, Ele não é soberano. E se Ele não é soberano, então enfaticamente nós estamos crendo em um Deus limitado, onde nem tudo é possível. E se nem tudo é possível para Deus, então a palavra está errada, porque a palavra, Jesus mesmo declarou, para Deus nada é impossível. Agora, se nós cremos que isso não está no controle de Deus, se isso não foi permissão de Deus, então nós estamos orando para um Deus que não está no controle, para um Deus que não tem poder sobre isso. Agora, se tudo está desgovernado, se as coisas estão fora de controle, querido, pensa comigo, um carro descendo ribanceira abaixo, o que acontece? Como é que ele para? Somente com um novo acidente. Você concorda ou não comigo? Se a terra está fora de controle, se nós estamos num mundo fora de controle, Deus não está no controle, então para que tudo volte ao governo, nós precisamos de de um novo asteroide caindo sobre a terra e fulminando, acabando com tudo, é isso? Não, querido, Deus está no controle. Se Deus não está no controle, nós oramos a um Deus que não tem controle, que não tem poder, que não é autoridade sobre todas as coisas. Em que você está colocando a sua esperança? Ah, querido, eu não sei você, mas meu Deus, nada fugiu ao controle do meu Deus. Eu não sei se você acredita nesse mesmo Deus que eu, mas eu acredito num Deus que tudo pode. Eu acredito em um Deus que tudo vê. Eu acredito em um Deus que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente, que está além da nossa imaginação, que está além do nosso intelecto, que está além do nosso domínio. E Ele, porque eu acredito nele, Ele é a nossa ou a minha esperança. Eu espero que seja a sua também. Se Ele permanece no controle, então existe esperança para nós. Se Ele não está no controle, se isso não foi permissão de Deus, se isso não passou pelo crivo de Deus, nós estamos largados ao léu. Deus está, queridos, extremamente envolvido na Covid-19. E eu quero declarar isso de novo. Eu ouvi esses dias, não, porque Deus, de um pastor que eu respeito, mas ele declarou assim: ei, Deus não enviou o coronavírus, e Deus não permitiu o coronavírus. Eu falei, pronto, então deu ruim, acabou.
E queridos, eu não quero ser snob, eu não quero ser nada disso, eu respeito muito esse homem. É um homem de Deus. Eu acredito e respeito tudo que ele carrega. Mas a palavra diz, queridos, que nenhuma pétala da árvore, nenhum fio de cabelo cai sem que o Senhor o permita. Deus está ativo nisso tudo. Ele não foi pego de surpresa. Seu poder não está limitado, queridos, pelo contrário, Ele está operando em tudo e em todos. 1:11 disse isso. Ele faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E a palavra que nós lemos, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Então Ele está operando em tudo e em todos. Por isso nós podemos clamar a esse Deus soberano, pois é exatamente Ele quem está no controle. Não existem bons marinheiros, queridos, que aprendem a velejar numa piscina. Eles podem até aprender a nadar em uma piscina, mas aprender a velejar, eles aprendem em alto mar, no meio dos furacões de alto mar, nos meios das tempestades de alto mar. Ninguém amadurece na Disney. Até o contrário, quando nós vamos à Disney, nós voltamos a ser criança, é o que dizem, não é? Vamos lá, me ajuda aí, Pedro, participa aqui da mensagem. Obrigado, irmão. Na Disney nós voltamos a ser criança, na Disney nós não amadurecemos. É nos tempos de crise, queridos, que nós crescemos, que nós amadurecemos. Sabe, a gente pode dizer, não, o Senhor não está em meio ao sofrimento. Ei, o espinho na carne de Paulo era algo proveniente de Deus, sim ou não? Vamos lá, me ajuda aí, querido, a pregar, sim ou não? Sim, obrigado. Agora, o espinho na carne foi algo que Deus permitiu sobre Paulo. Por quê? Para o mal de Paulo? Não, para o bem de Paulo. Confiemos, querido, na soberania de Deus sobre todas as coisas, na misericórdia, na graça e no amor dEle por nós. Até o diabo, queridos, é o diabo de Deus. Se você está na leitura bíblica, nós vamos ver isso quando nós chegarmos no livro de Jó. O Senhor só toca em Jó. Aliás, o Senhor não toca em Jó. O diabo só toca em Jó, porque Deus o permite. Até o diabo é o diabo de Deus. E tudo que aconteceu com Jó fez o que na vida de Jó, querido? Ele perdeu filhos, isso foi sofrimento, isso foi dor. Ele perdeu os bens, isso foi sofrimento, isso foi dor. Mas em tudo isso, Jó cresceu, Jó amadureceu. E ao fim disso, Jó declara: antes eu o conhecia de ouvir falar, hoje eu o conheço de com ele andar. Aleluias. Você está preparado para o amadurecimento? Você está preparado para o crescimento? Você está preparado para a maturação que o Senhor está gerando na minha e na sua vida com esse tempo de crise? Deus continua, queridos, em um alto e sublime trono, governando sobre as nações. Deus não mudou. Não deixe, não permita que as circunstâncias momentâneas e passageiras te roubem a segurança eterna de que Ele é o nosso pastor e de que nada nos faltará, de que mesmo que andemos no vale da sombra da morte, no vale da sombra do coronavírus, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam e nos sustentam. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu te pergunto, os séculos foram consumados? Eu acho que não. Então, se não, querido, o Senhor continua comigo e contigo. Aleluias. Nós não sabemos, queridos, o que vai acontecer, mas nós sabemos quem controla todas as coisas. Amém ou não amém? A cada novo dia, queridos, as misericórdias do Senhor se renovam.
A cada nova manhã Ele nos diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele, tá? Não eu. Aquietai-vos, sabei que eu continuo sendo Deus. Eu quero te trazer um dado interessante, queridos, uma informação interessante, porque eu vejo muitos declarando e dizendo: ei, após Cristo, não existe mais juízo de Deus sobre a humanidade. E eu não quero afirmar nem que sim, nem que não. O Tiago está em cima do muro. Não, eu quero jogar essa bronca na sua mão. Olha só, a palavra juízo, em toda a Bíblia, ela tem a definição no original de ordenar, de colocar em ordem. Da mesma forma que um pai, quando disciplina seu filho, ele disciplina para que o filho esteja em ordem. É ou não é? Por que eu disciplino Isaac? Para que ele não seja um desordeiro, para que ele não caminhe ao Deus dará. Para que a gente disciplina uma criança? Para tirar a loucura da criança, para a gente trazer ordem. Então, dentro desses princípios da vida e não da morte, o sentido de juízo na palavra, ela tem como definição te ordenar, de nos trazer aos eixos. Ti, você então está dizendo que Deus está trazendo juízo? Como eu disse, não estou dizendo nada. Estou dizendo que Ele é soberano. Eu estou dizendo que Ele permanece no controle de todas as coisas. Eu estou dizendo que existe uma direção dEle sobre toda a terra, para que se cumpra a sua vontade. Abre comigo aí Romanos 5. Eu quero ler contigo do 1 ao 5. Aleluias. A palavra vai dizer, Romanos 5, do 1 ao 5. Portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois nós temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Nós nos alegramos, pois nós sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. Sabe, em meio ao corona, em meio a essa crise que pode acontecer, econômica, isso vai gerar em nós perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Agora, quem é a nossa esperança? E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Ou seja, quem é a nossa esperança? Deus é a nossa esperança. E nós sabemos que Ele, a nossa esperança, não nos decepcionará. Cuidado, querido, com as tempestades. Não permita que nenhuma delas produzam no seu coração um sentimento tão perigoso de achar que Deus não tem mais planos, de achar que Deus perdeu o controle, de acreditar que Ele não se importa. Ele se importa, Ele está no controle e Ele continua tendo planos. Billy Graham disse: eu já li o fim da Bíblia, fique em paz, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar lá, queridos, em Apocalipse, no final do ano, nós chegaremos ali no livro de Apocalipse e nós vamos ver o que acontece. E eu quero te dizer, Jesus já venceu. Jesus já venceu.
Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo soberano, Senhor sobre todas as coisas. Ele é a nossa esperança. Queridos, da mesma forma que as 10 pragas vieram sobre o Egito e o povo de Deus foi preservado, lá em Gósen ou Gozém, cada um fala de uma forma. Sabe, é interessante porque se nós formos estudar sobre isso, Gozém ou Gósen estava exatamente no centro. Está aqui, ó. Você está vendo essa mesinha aqui? Tem toda uma mesa aqui, Gozém é a xícara, ela está bem no centro. As pragas vinham, mas elas não passavam do limite de Gozém. Por quê? Porque ali estava o povo de Deus. Você é povo de Deus? Tiago, você está dizendo que eu não vou pegar coronavírus? Não, queridos, eu estou dizendo que Ele é soberano e que nada fugiu ao controle dEle. Se alguém precisa ser atingido, se alguém será atingido, será tocado, será alcançado pelo amor de Deus e pelo coronavírus também. O que eu estou dizendo é, Ele é Senhor. Ele é Senhor. As pragas vieram sobre o Egito e elas não tocaram o povo hebreu, porque eles seguiram a direção de Deus, porque eles pararam e discerniram e obedeceram ao que Deus estava declarando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem a Deus. Você tem obedecido ao Senhor? Qual é a direção que você está seguindo? Os fundamentos de quem você está seguindo? Você tem a sua própria opinião? A gente já avaliou o corona, a gente já avaliou a disseminação dele, a gente já fez um monte de coisa. É porque em tantos dias a crise econômica vai chegar. E isso e aquilo. Agora deixa eu perguntar, você já foi para o secreto? Você já chegou diante de Deus e perguntou, Deus, o que o Senhor tem para me dizer a respeito disso? Qual é a sua direção? Qual é a direção que eu devo seguir a respeito de tudo isso? Você já discerniu qual é a obediência que você precisa obedecer, ou que o Senhor está te pedindo nesses dias? Nestes dias de crise, nestes tempos, neste momento de crise, você está aterrorizado ou você está firmado na rocha? Em quem está a sua esperança, queridos? Nós não sofremos porque Deus é mau, pelo contrário, nós temos dias bons porque Deus é bom, e nós temos dias maus porque Ele é bom. Aleluias. Assim sendo, nós descobrimos, queridos, que o sofrimento, ele revela quem Deus é, e Deus é bom o tempo todo. Eu quero concluir com essa frase: Deus não está em quarentena, mas Ele está aí com você, na sua casa. Ele é a sua esperança. O cerne dessa mensagem essa noite, querido, é: obedeça ao Senhor, porque nada fugiu ao controle dEle, porque Ele continua sendo bom, e porque Ele permanece ao nosso lado. Nele nós colocamos a nossa esperança, nele nós depositamos a nossa confiança. Nós continuamos sabendo e acreditando que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Aleluias. Nós te exaltamos, Jesus. A nossa confiança está em Ti, Deus. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo um Deus gracioso. O Senhor continua sendo um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor é bom. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio bem presente.
nós continuamos confiando de que o Senhor é o nosso pastor. E da mesma forma que Jó, nada nos faltará. Em meio à crise nós podemos perder bens, em meio à crise nós podemos perder entes queridos, mas o Senhor continua sendo o nosso bom pastor. O Senhor continua sendo soberano. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo amor. E o teu amor dura para sempre. Nós confiamos em Ti, Jesus. Mais uma vez eu quero declarar: Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque não foi em vão. Obrigado, Deus, porque o Senhor morreu por nós, inclusive sabendo e conhecendo a respeito desse coronavírus que viria em 2020 sobre toda a humanidade. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor permanece vivo. O Senhor vive e está à direita de Deus, à destra de Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado pelo firme fundamento de que o Senhor é a nossa esperança. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Querido, que Deus te abençoe nessa hora, nesse momento, mas que mais do que uma bênção de Deus, você tenha a certeza de que Ele está no controle. Esse é o tempo que nós não vamos mais caminhar debaixo das bênçãos de Deus. Como assim, Tiago? Nós não vamos mais caminhar correndo atrás das bênçãos de Deus, mas nós vamos caminhar correndo atrás do Deus das bênçãos. Ele é Senhor e Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus com bênção ou sem bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Ele está no controle. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.